Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos esperar o pessoal ir entrando para a gente ir conversando. Sejam todos vocês muito bem-vindos, né? A gente começa o nosso bate-papo hoje aqui e a gente vai conversar sobre um pouco da história, da minha história, como é que eu estudei, essa é a ideia. Na verdade, a gente começa tratando disso e o objetivo é que seja um bate-papo muito construtivo, que contribua para você que está estudando, porque com certeza a realidade que a gente percebe na vida de alguém, percebe na vida de outra pessoa, também é aplicável na vida da gente, né? O que acontece com o outro aplica-se a gente. Bom, todos vocês sejam muito bem-vindos. A gente começa a conversar a partir de agora. Para você que não acompanhou a publicação do post, hoje a gente começa uma série no CPIURES que se chama A Minha História, em que professores contam a história de como é que eles foram aprovados e, na verdade, a história dessa aprovação e o caminho pelo qual eles passaram, né? Essa é a ideia. Se esse celular não cair até o final, se cair eu seguro, volto, mas se não cair, a gente continua conversando sobre isso. Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. A gente começa o nosso bate-papo a partir de agora. A minha história com direito começa, como eu disse certa feita, com uma grande derrota. Quem me conhece, quem já leu também o Paixão pela Vitória, sabe disso. Eu havia estudado para ingressar, então vou falar com calma, com tranquilidade, você vai ter a oportunidade de acompanhar e depois eu paro para responder o pessoal que está fazendo perguntas e vamos lá. Pessoal, eu havia estudado para ingressar na Universidade de São Paulo, na USP, e inclusive conversava sobre isso esse fim de semana com a Cláudia, que me contava que ali estudou. E eu havia estudado para ingressar na Universidade de São Paulo, morava em Indianápolis, né? Morei em Goiânia um ano e fui estudar para o vestibular, estudei para o vestibular da USP e prestei também a Universidade Federal de Goiás. Passei na primeira fase da USP, dentro do número de vagas. Na segunda fase eu fui fazer a prova e a prova era feita em Ribeirão Preto. A gente ia no ônibus de Goiânia, vários estudantes faziam a segunda fase lá e você dormia no quarto com alguém que a excursão ela escolhia para você. E aí eu fui lá e dormi com um rapaz que eu não sei o nome, mas que de alguma forma me prejudicou, mas me ajudou. Antes de dormir eu pedi a ele o caderno dele emprestado e fui dar uma olhada no caderno dele de história. E lembro que vi um desenho, olhei para o desenho e falei, gente, isso é estilo barroco. Mas embaixo estava escrito, estilo greco-romano. Eu pensei, gente, isso é estilo barroco. Mas embaixo estava escrito greco-romano. Falei, tudo bem. Fechei o caderno, fui dormir. No outro dia, prova de história, me lembro como se fosse hoje. Abri a primeira questão da prova, era aquele desenho. E a pergunta era, qual é o estilo representado na imagem? E eu, gente, estilo barroco ou estilo greco-romano? Estilo barroco ou estilo greco-romano? Eu falei, para mim era barroco, mas eu tinha visto um dia antes ali no caderno que era estilo greco-romano. Falei, eu vou no caderno, porque eu vi ontem à noite, não é possível. Coloquei greco-romano, na verdade o estilo era um estilo barroco. E aí que era barroco, saiu o resultado da USP e eu não passei na segunda fase por pouquíssimo. Se eu tivesse colocado barroco no lugar de greco-romano, eu teria sido aprovado.
Saiu o resultado da Universidade Federal de Goiás, eu tinha sido aprovado em 4º lugar e fui fazer Direito na Universidade Federal de Goiás. E isso para mim era uma derrota, não porque a faculdade é difícil de passar, tudo isso, mas você tem um objetivo e de repente você não alcança esse objetivo e vai para outro. Aconteceu que eu entrei na faculdade de Direito dizendo o seguinte: eu vou tirar a diferença. Já que eu não passei no Largo de São Francisco, eu não quis fazer cursinho, falei, eu vou tirar a diferença na faculdade de Direito. Entrei na faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Para você ter uma ideia, você que é do Direito sabe disso. Nós temos mais ou menos 300 horas extracurriculares que a gente tem que fazer ao longo do curso de Direito. E eu tinha que fazer 300 horas extracurriculares na faculdade ao longo do curso, mas para você ter uma ideia, eu fiz as 300 horas extracurriculares no primeiro ano da faculdade de Direito. Todas as 300 horas. Eu assisti palestras com Canutilho, com Jorge Miranda, com Luiz Roberto Barroso, que à época era advogado, hoje ministro do Supremo, e eu não sabia o que cada um deles significava e a importância deles, por exemplo, para o direito constitucional. Eu ia em todos os seminários, participava de ciclo de palestra, era OAB, era IBCCRIM, o que fosse, eu estava lá assistindo. Cumpri as 300 no primeiro ano. Sempre gostei de fazer muita coisa, e muita coisa ao mesmo tempo. Essa é a minha característica, quer para o bem, quer para o mal, mas é uma característica que tenho, e hoje eu me organizo, procuro me organizar com essa característica, né? O que fiz foi que, no segundo ano de faculdade, falei, olha, quer saber? Eu vou fazer faculdade de manhã, consegui um estágio à tarde no escritório de advocacia, porque até aí eu pensava em advogar. Eu falei, à noite eu não estou fazendo nada. Tinha um cursinho preparatório para concurso, especialmente da magistratura, lá em Goiânia, que se chamava Axioma, hoje não existe mais. Falei, eu vou me matricular no curso do Axioma para estudar à noite, nesse curso regular, preparatório para concurso. Minha faculdade é pública, né? Então não pagava nada para a faculdade. Falei, então não há problema. Bom, fiz isso. Me matriculei no Axioma, então minha rotina era faculdade de manhã, estágio à tarde e curso à noite. Eu me lembro muito bem, no primeiro dia do curso, um professor que era juiz, que é juiz em Goiás, chamado Aldo Sabino, disse o seguinte: gente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu lá, terceiro período da faculdade de Direito, com vergonha de contar que estava no terceiro período, fazendo curso preparatório, regular, para magistratura. Aí ele falou, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês não vão entender tudo que nós vamos falar aqui. Mas anote. Porque em algum momento vai entrar e quando entrar você vai conseguir. E isso vai ser ótimo. Você vai gravar e vai entender. Eu falei, então vou fazer isso. Como eu não entendia quase nada, eu ia anotando tudo que era dito em sala de aula. Mas a experiência no escritório de advocacia não foi uma experiência feliz. Não é que eu errei na advocacia, talvez eu tenha errado no escritório, no perfil de escritório que eu gostaria de ter trabalhado, enfim. Acabou que não foi a melhor experiência do mundo. Eu saía do escritório, ia para aula à noite, falava, gente, como esses juízes dão aula bem. Eram juízes estaduais, juízes federais, em sua maioria, né? Havia promotores, tudo, mas na sua maioria eram juízes federais. Cheguei à conclusão que eu queria ser juiz. Pronto. Então decidi vou ser juiz. Isso no terceiro período da faculdade. Terminei o curso anual. Ao final do curso anual já não ia muito, no finalzinho, novembro, dezembro. Mas assisti o curso todo. Depois disso, isso era no final do terceiro, quarto período, eu ia começar o quinto período. Morava em Goiânia, para quem é de Goiânia, no setor Bueno, né? E aí eu fui a um cursinho via satélite que havia lá, que era o Marcato, que hoje também não se tem notícia, né? E eu fui até o Marcato.
Cheguei até o Marcar, teve uma amiga minha, a Tatiana, e era via satélite, as aulas eram à noite. Disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu posso assistir só à tarde. Se você me permitir assistir a aula gravada do dia anterior, todos os dias à tarde, eu e ela vamos nos matricular. E aí o pessoal do curso concordou, aceitou, e todos os dias à tarde, durante 6 meses, porque aí eu fui fazer um curso de 6 meses, eu e Tati estávamos lá assistindo a aula do curso regular todos os dias durante 6 meses. Quando terminou o cursinho, 6 meses, final do quinto período, falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar sozinho esse próximo semestre. Eu, pessoalmente, gente, acredito que não basta assistir a aula. Quer dizer, você precisa assistir a aula e estudar sozinho. Se você tem 4 horas por dia para estudar e as suas 4 ou 5 horas são tomadas por aula, você não está estudando sozinho, eu acho que não é eficiente. Tanto é que aqui no curso, no CPIURS, as aulas são de até 1h40. Até 1h40. Por quê? Porque o aluno tem que estudar sozinho. É o que eu acredito. Então, é o que a gente aqui acredita, então é isso que a gente implementa. Um ritmo muito forte, aula de 1h40, sujeito estudar. Aí eu cheguei à conclusão de que eu ia estudar, sozinho. Beleza. O que eu fiz? Simplesmente peguei, me lembrei de um conselho que eu tinha recebido no primeiro período da faculdade, quando eu passei no vestibular, careca, cabeça raspada, encontrei um sujeito novinho no hotel, chamado Marcelo Ford Fortuna, que tinha passado no concurso para promotor de justiça, rapaz novo, 24, 23, 24 anos mais ou menos. E ele me viu com a cabeça raspada e disse, mas você passou para qual vestibular? Eu falei, passei para Direito na Federal daqui. Aí ele falou assim, olha, eu acabei de ser aprovado no concurso de promotor de justiça aqui em Goiás e vou te dar uma dica. Você vai receber muitas críticas na faculdade se você ler sinopses. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você souber tudo que uma sinopse diz, você é aprovado em qualquer concurso. Eu tomei aquilo como verdade, afinal de contas era um sujeito que tinha acabado de passar no concurso para o Ministério Público. E aí, no quinto período, eu me lembrei dessa dica. O Marcelo Ford Fortuna, não tenho contato com ele, mas soube, por meio de alunos, que hoje ele é juiz em São Paulo. Foi promotor de justiça em Goiás, hoje é juiz em São Paulo. Aí, no quinto período, fui até a livraria do advogado e pedi para o sujeito a coleção da Saraiva. Hoje é a Juspodium que comanda, né, essas sinopses jurídicas, mas à época quem comandava era a Saraiva. Aí eu pedi para ele todas as sinopses, né, efetivamente, pedi a coleção, toda a coleção da Saraiva, eram 33 sinopses mais ou menos. E aí era barato na época. Eu lembro que eu paguei mais ou menos uns 700 e tantos reais nessas 30 e poucas sinopses. Algumas sinopses eram, não lembro se eram 700 ou 900 e poucos, tipo 30 reais a sinopse. Hoje em dia é muito mais caro, mas era mais ou menos esse preço. E aí, ele dividiu em 7 vezes, enfim, comprei a sinopse. Mas o que eu pedi para ele? Eu peguei as 32 sinopses, 33, falei para ele, você tem uma calculadora, por gentileza? Ele falou, tenho. Aí ele me emprestou a calculadora, peguei a calculadora e fui abrindo sinopse por sinopse e vendo quantas páginas tinha cada sinopse. Aí eu pegava as páginas e somava, pegava e somava, pegava e somava. Somei todas as páginas das 33 sinopses. Falei, empresto o calendário agora, vi quantos dias úteis eu teria naquele semestre. Tirando o feriado, eu emendava feriado. Quinta é feriado, quinta e sexta eu não vou estudar. Estava no quinto, estava no sexto período, ia começar o sexto período de faculdade. Falou, se quinta é feriado, sexta eu não vou estudar, emendava. Mas eu calculei ali e percebi o seguinte, que se eu lesse 80 páginas por dia, ao final daquele semestre, eu terminaria de ler as 32 sinopses. Tá bom, se você pensar em 100 dias úteis, então mais ou menos 8.000 páginas, né? Falei, tá bom, comprei todas as sinopses, falei, eu vou ler 80 páginas por dia. Aí o que eu fiz? Falei, me vê mais um livro de questões?
Aí peguei um livro, Como Passar na Magistratura Estadual, tipo esse Vou Ser Juiz do CPIURS, e aí, mas só que esses eram de questões de concurso, né? O do CPIURS é elaborado pelos próprios professores, as questões são elaboradas. Peguei as 20 questões, fui lá e peguei o livro de questões, falei, vou fazer 20 questões por dia. Por quê? Porque eu fiz a conta dizendo, se eu fizer 20 por dia, ao longo da semana são 5 dias, porque eu não estudava sábado e domingo, então eu faço 100 questões por semana, o que equivale a uma prova por semana. Peguei e fiz isso. Fiz as provas, na verdade, fiz os exercícios, e aí, religiosamente, chegava da faculdade, comia, almoçava, tal, morava sozinho, eu e meu irmão. Depois da faculdade, sentava, não sei o que, comia, não sei o que, pá, ia, sentava. E aí eu lia sinopse, você sabe, a letra a página é menor, você tem algum espaçamento, então eu conseguia ler 20 e poucas páginas por hora, 22, 23, 25, depende, 20, dependia da sinopse, do meu domínio do conteúdo. Hoje em dia, se você ler entre 10 e 20 páginas, se for uma doutrina, é normal, né? Entre 10 e 20 páginas, né? Depende do tamanho da doutrina, da facilidade da leitura, do seu domínio da matéria, mas entre 10 e 20 páginas estamos dentro do normal. E aí, o que eu fiz? Religiosamente. E aí, por que eu não me preocupava? É feriado, quinta-feira. Eu falei, não vou estudar nem quinta nem sexta. Mas por quê? Porque não, preocupa não, fiz meu calendário, eu sei que eu posso não estudar nem quinta, nem sexta, que eu vou bater a minha meta. No final do semestre, estava no sexto período, tinha toda a falta de pressão do sujeito que está no sexto período da faculdade, mas tinha um enorme compromisso com a meta. Eu sempre fui assim, fixei uma meta, eu vou lá até cumprir a meta. Então, foi isso que eu fiz. Fixei a meta, coloquei as sinopses ao meu lado e fui lendo todas. Gente, mas li todas. Eu li sinopse de direito do trabalho, que eu nunca usei, que eu não sei absolutamente nada de direito do trabalho, mas li, porque estavam lá as 32, eu não sabia se eu ia usar um dia ou não. Li previdenciário, li trabalho, li todas que havia ali. Bom, de qualquer forma, terminei o semestre. Aí virei, não lia, eu pessoalmente não lia Lei Seca não, viu pessoal? Vi que alguém perguntou aí. Aí o que eu fiz? Falei, olha, quer saber? Mas há quem leia, e é importante ler Lei Seca e tal, mas eu pessoalmente não lia. O que eu fiz? Abri o concurso de delegado de polícia do estado de Goiás no final daquele ano, eu estava no sexto período da faculdade. Chamei um amigo meu, que é o Alan, que hoje é procurador do estado de Goiás. Falei, Alan, eu vou prestar esse concurso de delegado, você não quer ir comigo não? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, se quiser passar vergonha, vai sozinho, porque eu não vou não. Falei, eu vou, vamos lá só para testar, afinal de contas tá no sexto período, não vai, nem dá tempo e tal. E é bom pra gente já se acostumar com esse clima de concurso. Aí ele falou, tá bom, você pode ir, mas eu não vou não. Falei, eu vou. Fui, fiz a prova de delegado, aí, primeira fase de delegado, no outro dia saiu o gabarito, conferi, tinha feito 70 e poucos pontos, mais ou menos uns 74, 75. Falei, gente, eu lembro que mais ou menos 70 e poucos por cento de uma prova quer dizer que eu tenho chance, certo? Certo. Vou lá no Axioma, que tinha gente estudando para concurso, para ver que ponto de corte o pessoal está dizendo que vai ter. Cheguei no Axioma, perguntei para um, perguntei para outro, perguntei para um terceiro, e o sujeito falava assim, ponto de corte é 65, ponto de corte é 66, 67. Falei, gente, eu vi 74, então posso ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo, você está na segunda fase. Mas não é possível que eu passei na primeira fase. Quando saiu o resultado, tinha sido aprovado na primeira fase de delegado. Bom, abro parênteses só para a gente continuar aqui, antes de eu prosseguir, só para explicar, porque algumas pessoas perguntaram, você revisava? O que acontece? Eu fechava o meu ciclo várias vezes por ano, então eu pessoalmente não revisava. Mas por quê? Porque eu lia o mesmo livro 3 vezes por ano, 2 a 3 vezes por ano.
Então, se você pegar, por exemplo, eu adotava em Direito Empresarial o manual do Fábio Loa, que é fininho. Hoje tem o livro do André Santa Cruz, que é maravilhoso também. E então, se eu pegar aquele livro, eu lembro que eu li aquele livro mais ou menos umas 10, 11 vezes. Porque cada vez que eu li um livro, na primeira vez eu colocava um ok na capa. Na segunda vez eu colocava 2, na terceira vez eu colocava 3. Então havia livros, e há livros que eu posso pegar lá em casa o registro para você ver, que tinha 8 vezes, né? Tinha o número 8 lá, li 8 vezes o livro. Ou li 6 vezes o livro, depois eu li a nova edição, mais umas 4 ou 5. Então eu li 11, li 10, li 8 vezes a mesma obra. E comecei cedo, e com muita disciplina. E os exercícios também acabam sendo uma espécie de revisão, né? Beleza, saiu o resultado da primeira fase, passei na primeira fase de delegado, falei, nossa, não estou acreditando, isso era final do ano, final do 6º período. A prova seria em janeiro, antes de começar o 7º período. Eu tinha uma viagem marcada para a Costa do Sauípe, falei, eu estou no 6º, 7º período. Então esse concurso, não passar na segunda fase, é um negócio impensável. Eu vou para a Costa do Sauípe, não quero nem saber, porque não faz sentido. Mas vou fazer o seguinte, eu vou levar as minhas sinopses comigo. E aí todo dia, antes de descer para o café da manhã, ou ir para a praia, enfim, eu vou ler 50 páginas. Quando eu matar as 50 páginas, aí eu estou livre para aproveitar o resto do dia com o pessoal. Pode ser, eu faço reuniões comigo mesmo, delibero, chego a uma conclusão e executo. Depois dessa reunião comigo mesmo, cheguei a essa conclusão, fui para a Costa do Sauípe, todo dia lá, estudava mais ou menos 50 páginas e depois ficava com o pessoal, aproveitei tudo e por aí vai. Beleza, terminamos ali a viagem, voltamos, já era véspera da prova do concurso de delegado de polícia do estado de Goiás. Falei, vou prestar a prova. Beleza, cheguei. Primeiro dia era direito constitucional e administrativo, as provas eram discursivas, não caía para essa prática, ainda bem, né? E aí, as provas eram provas discursivas, o primeiro dia era constitucional e administrativo, acredito eu, não me recordo muito bem, mas eu me recordo de uma coisa. Lembra lá no primeiro período que eu fui a uma palestra que estava o ministro Barroso, que era advogado na época? Pois é, naquela palestra o ministro explicou-nos uma expressão do direito constitucional, que é o mandado de criminalização. Que você hoje conhece, todo mundo conhece, mandado de criminalização. São essas ordens, né, que o Constituinte dá para que determinadas condutas sejam incriminadas. Beleza, eu achei legal o termo, o ministro Luiz Roberto Barroso fala muito bem, gravei aquilo. Quando eu cheguei na segunda fase de delegado, abri a prova, qual era a primeira pergunta? Era em que consistem os chamados mandados de criminalização. Eu respondi com base na palestra que eu assisti no primeiro período. E aí eu aprendi uma máxima. A verdade é que a vida vai nos ensinando sempre. Pequenos detalhes. Um professor mais chato na faculdade que te ensinou uma matéria, às vezes uma palestra que você foi, um livro que você assistiu, uma reportagem que você viu, qualquer coisa. A vida vai ensinando. Em algum momento, ela cobra o conhecimento. Se você foi bom aluno, você é aprovado. Se não, a reprovação é serventia da casa. Bom, primeiro dia foi, no segundo dia, antes de entrar para a prova, no segundo dia que era administrativo, ou no primeiro dia, mas eu me lembro de um ponto de administrativo. Falei, gente, que tema pode ser cobrado em administrativo? Eu sempre achei que licitação era um grande tema. Deve cair licitação. Antes da prova, eu parei, eu tinha um Fox. Na época, parei dentro do Fox, abri o Fox, fiquei dentro do carro, né? Peguei a sinopse, falei, eu vou ler a parte de licitação. Li. Quando entrei na prova, era licitação. Hipótese de dispensa, de inexigibilidade. Aí, deitei e rolei, dei os exemplos, trouxe as exceções, porque eu tinha acabado de ler. Matei a administrativa.
Penal, fui com o meu conhecimento. Lembro que caiu crimes contra a ordem tributária. Processo penal, fui com minha ausência de conhecimento à época, enfim, mas deu certo. De repente saiu o resultado do concurso de delegado e eu havia sido aprovado dentro do número de vagas e pronto, agora a conversa era curso de formação, TAF, teste de avaliação física. De repente eu me via nas etapas finais de um concurso importante, difícil, que é o concurso de delegado de polícia no meu estado. E aí eu me lembro que quando eu fui fazer o cursinho no terceiro período de faculdade, alguns colegas chegaram em mim e disseram, olha, não tem a menor condição de você fazer. E várias pessoas me criticaram, você é doido de fazer, isso é loucura, isso não faz o menor sentido. E me criticaram na frente e nas costas, natural, como qualquer ser humano faz, como nós fazemos também todos. E aí que quando deu certo, vários vieram, alguns pediram desculpas, outros pediram conselhos, outros conversaram, outros elogiaram. Por quê? Porque depois que você ganha a partida, as pessoas dão parabéns. Qual é o grande erro do ser humano? É que ele quer os parabéns antes de ganhar a partida. Aí não dá, amigo. Você só vai receber algum reconhecimento quando houver algo a ser reconhecido, senão não há reconhecimento, né? O esforço só é reconhecido quando produz resultado, porque nós vivemos de resultado. E aí vários vieram elogiar. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, quando eu estudava, e essa é a verdade, na faculdade, o que eu fiz? A partir do momento que eu passei a estudar naquele ritmo de 80 páginas por dia, eu estava estudando as matérias todas da faculdade, ao ponto de eu não saber qual era a prova que vinha, qual era a matéria que vinha e que dia na faculdade eu tinha prova. Então, por exemplo, eu chegava para uma aula, hoje é prova de direito administrativo. Eu falei, nossa, eu não estudei. Tinha estudado normalmente, mas não tinha estudado para aquela prova. Aí, ia lá, fazia a prova. Por quê? Com o conhecimento que eu já tinha de tanto estudar normalmente. Beleza. Fiz o curso de formação, fiz tudo, fui aprovado. E aí que quando eu terminei o curso de formação, faltava um ano para eu colar grau, e você sabe, evidentemente, que para ser delegado de polícia é preciso ser bacharel em direito. Aí, tudo bem, perfeito, tomei posse, aliás, faltava um ano. Aí depois, tornando uma história super longa, curta, depois de várias idas e vindas, eu pedi o adiamento da minha nomeação, pedi final de fila, aí pedi o adiamento, depois de ter ficado em último lugar entre os aprovados, pedi o adiamento da minha nomeação e a PGE deu um parecer dizendo que não havia qualquer violação ao interesse público se fosse deferido o pedido, já que todos os aprovados já tinham sido nomeados e que ficava a critério da conveniência e oportunidade da administração nomear-me ou não, quando eu pudesse ser nomeado e, portanto, não havia qualquer violação ao interesse público. Bom, com base nesse parecer, foi deferido meu pedido de adiamento da nomeação. Chegando no final do ano, me recordo, pedi que fosse adiantada a minha colação de grau, e ao mesmo tempo pediu a minha nomeação. E eu me recordo, essas coisas de destino mesmo. No dia 17 de novembro, mais ou menos, eu colei grau, 17 de dezembro de 2010. No dia 17 de novembro de 2010, eu colei grau. No dia 18 de novembro, saiu a minha nomeação para delegado de polícia. E no dia 22 de novembro de 2010, eu tomava posse e ia para uma cidadezinha no interior do estado de Goiás, chamada Caçu. Cidade que, em primeiro lugar, me recebeu e, por isso, tenho carinho por ela. Uma cidade pequena, 13 mil habitantes. Eu me recordo que Caçu não tinha semáforo. Fiquei alguns meses em Caçu, depois fui para Mineiros. Quando eu cheguei em Mineiros e eu encontrei semáforo na cidade, eu me senti em Nova York, para ser sincero com você. E aí, beleza. Mas quando eu fui para Caçu, e quando eu assumi o cargo de delegado,
eu, em verdade, já sabia que eu queria ser juiz. Então, o que aconteceu? Como eu já sabia que eu queria ser juiz, isso me permitiu tomar decisões coerentes com aquilo. Vou te explicar. Por exemplo, eu era delegado, depois eu assumi, depois de um tempo, um ano, uns 6 meses, eu passei a ser delegado plantonista. Por quê? Porque no plantão eu trabalhava 24 horas e tinha 72 horas para estudar. 24 por 72. Eu poderia ter ido para uma delegacia mais importante, ter procurado uma delegacia mais importante? Poderia. Concorda comigo que a vaidade me mandaria ir? Pô, é muito mais legal você estar numa delegacia importante, resolvendo casos importantes. Mas a verdade é que você tem que saber aonde você quer chegar. Porque senão qualquer vento te leva para qualquer lugar. E é preciso, em alguns momentos, renunciar àquilo que nos parece bom para que alcancemos aquilo que nos parece melhor. Que seja aquilo que efetivamente nós queremos alcançar. E aí? E aí, o que eu fiz, né, efetivamente? Eu peguei, fui estudando desde o primeiro momento, e continuei estudando. Só uma pausa para recapitular um ponto. No 8º período da faculdade, abriu o concurso de juiz do estado de Goiás e eu prestei. E no 8º período, fui aprovado na primeira fase, lembro que fui aprovado em 32º lugar, mais ou menos. Fui aprovado muito bem mesmo. E no 8º período. E aí eu falei, gente, esse meu método de estudo, ele é muito eficiente. Por quê? Porque todo mundo diz que é impossível. E aí, de repente, eu estou estudando, estou prestando e estou passando entre os primeiros lugares. Impossível não é. Aí eu descobri algumas coisas que são notícias que para quem estuda são muito boas. Primeira delas é que as pessoas não têm a menor disciplina. Uma coisa é dizer que tem, outra coisa é ter. E são coisas muito diferentes. A maioria das pessoas, ela age de forma impulsiva, por rompantes e sem constância. Então o sujeito diz, eu vou estudar. Aí ele estuda uma semana, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, mas depois de 2, 3 semanas, meu amigo, ele parou de estudar. Ou está estudando 4, ou estudando 3, ou ele não está fazendo isso. E aí, as pessoas não têm disciplina. Isso já me permitiu me livrar desse terrorismo que é feito em matéria de concurso público. Quem faz aula aqui no curso sabe. A gente é, de longe, um curso que mais aprova mesmo para magistratura estadual e os primeiros lugares. E a gente não trabalha com terrorismo. Nenhum aluno entra e sai mais ansioso do que entrou. Ele tem que sair em paz, seguro. Eu não tenho que criar uma necessidade para o sujeito fazer curso aqui, dizer, você vai morrer se não fizer. Não. Tem que parar com essa ideia de terrorismo e você cair nessa de terrorismo, porque não existe isso. O que você precisa ter dedicação. Claro, é bom que você faça um curso certo, mas você que tem que fazer. Então esse negócio de terrorismo, de pregar que estamos no fim do mundo, no fim dos tempos, e o concurso agora ficou impossível, isso aí é simplesmente para tirar a sua estabilidade, vai te fazer muito mal e vai te fazer cair na mão de gente que vai aproveitar disso. Então assim, o que você precisa definitivamente não cair nesse tipo de artimanha que faz mal para a sua saúde, inclusive emocional. Beleza. Então essas aprovações ainda jovens, me fizeram ter a tranquilidade de saber, a verdade é que não existe isso. Eu vou continuar estudando da minha forma, que está dando certo, e vou continuar no meu ritmo. Beleza, fui continuar
assisti videoaula, sim, só respondendo o Caio. No começo eu falei que assisti, que fiz cursos tal de videoaula. Beleza, aí fui delegado em Caçu, depois fui delegado em Mineiros, fiquei uma semana em Pirinópolis, fui para Petrolina, fiquei muito tempo em Anápolis, mas eu aprendi comigo mesmo, e eu aprendi a me entender. Eu não conseguia ficar o dia inteiro no mesmo lugar estudando. Não conseguia. E não conseguia. O que eu fazia, né? Eu fazia o seguinte. Acordava muito cedo, porque eu gosto de já resolver aquilo que me estressa. Já começava a estudar, terminava de estudar, estudava 1, 2 horas em casa, depois ia para um café. Pedia um café e lia 1 hora o meu livro. Um livro de uma matéria que eu gosto, todo mundo gosta de alguma matéria. Então, por exemplo, eu pegava, estou estudando direito civil, eu gosto de família. Família é uma matéria que eu gosto. Então, pedia um café e ficava lendo, eu acho bonito estudar o direito de família. Cada um gosta, eu gosto de constitucional, gosto de penal, muito de penal. Então, para mim, isso é um prazer. Então, eu ia lá, tomava um café, sentava e ficava lendo. Costume que eu tenho até hoje. Eu vou para café em Brasília para montar as minhas aulas do novo Mais 18. Então eu gosto, eu me conheço, o ambiente me faz bem e, portanto, conhece-te, aceita-te, supera-te, né? Então, São Tomás de Aquino vai dizer isso e é mais ou menos nessa linha. Aí eu ia, estudava, voltava para casa, nesse período eu ia estudando. Como eu estava plantando, tinha 72 horas de descanso, como é que eu fazia? Eu já estudei de várias formas, mas a última delas eram 9 baterias de 50 minutos. Essa era a minha forma de estudar. Eu estudava 9 baterias de 50 minutos. A cada 50 minutos, eu descansava de 10 a 20 minutos. Então, eu começava muito cedo. Por quê? Começava às 7 horas da manhã. Porque 9 horas da manhã eu já tinha matado 2 horas. Porque eu tinha estudado até 7h50, voltava às 8h10 e até 9, já tinha matado 2 horas. Então, a ideia era que até antes do almoço eu tivesse feito 4 ou 5 baterias. Entendeu? Porque aí, no período da tarde, ficava mais tranquilo e eu fazia outras 4, né? Eu não funciono muito à noite. Para mim, de manhã e de tarde, principalmente de manhã, é melhor. Então, para mim, acordar 5h30 da manhã ou 6 horas da manhã é ótimo. 6 horas da manhã é perfeito. Então, para mim é assim e eu funciono assim. E aí eu fazia isso, 9 baterias de 50 minutos e descansava 10, 20 minutos a cada 50 minutos e ia estudando, ia estudando, ia estudando. Bom, tudo bem, fazia isso? Fazia. Segundo ponto que eu fazia, eu estudava de 2 a 3 matérias até esgotar. Essa mesma sistemática a gente adotou no Mais 18. Porque o que é o Mais 18? De forma que eu estudava através de videoaulas. A gente esgota uma matéria e vai para a próxima. Esgota uma matéria e vai para a próxima. Esgota uma matéria e vai para a próxima. E vai 1h40, até que no roteiro de 8 meses o sujeito esgotou todas as matérias. O que a gente fez foi trazer a minha forma de estudar para dentro do curso. É basicamente isso. E aí, por que no primeiro eu dei todas as aulas? Porque o que aconteceu foi, eu falei, eu vou estudar todas as matérias de novo e vou dar aula delas. Todo dia eu estudo uma matéria e dou aula dela. E foi isso que fiz. Agora a gente já tem outros 5 professores no Mais 18. Mais 60% das aulas eu ministro. Bom, ok. Aí eu fazia isso. Esgotava uma matéria e ia até a outra. Esgotava uma matéria, ia para a próxima. Esgotava uma matéria, ia para a próxima. Bom, livros que eu adotava. Você pode adotar o livro que você quiser, mas eu adotava livros de acordo com a minha realidade. Por exemplo, se eu tivesse 4 horas por dia, eu adotaria outros. E se eu tivesse 8 horas, 9 horas por dia, sei lá, outros. Quer dizer, eu acredito que o ser humano tem que entender a realidade dele e partir dessa realidade para que ele possa desenvolver o seu plano. É a minha forma de pensar, né? Cada um pensa da forma que quiser. Como eu fazia? Eu não fazia resumo, eu acho o resumo extremamente contraproducente, minha opinião.
E aí o que eu fazia basicamente, na nossa palestra aqui, eu posso falar, o que eu fazia basicamente é a ideia seguinte, eu escolhi os livros, então vamos lá, vamos aos livros. Em Direito Civil, eu lia o Flávio Tartucci, que parece grande, mas é pequeno, porque ele reúne todas as matérias num livro só. É o que eu gostava, eu gosto da forma dele escrever. Em processo civil, eu li o Eupídio Donizete, que eu acho maravilhoso para escrever. Em direito penal, eu lia o Rogério Greco, me recordo, eu li todos em direito penal. Eu li o Greco, eu li o Mirabete, li vários, né? Li o Damasio, mas enfim. Mas eu li o Greco, hoje eu gosto muito do livro do Rogério Sanches, eu acho que é um livro compacto, que resolve. O do Marcelo André também acho muito bom livro, a sinopse de direito penal, da Juspódio. Em processo penal, eu me recordo de ter lido alguns livros, né? E eu acho, pessoalmente, eu li o Norberto Avena, li o Eugênio Pacelli, e li, que alguns livros eu ia mudando até me encontrar. Mas eu acho que a sinopse da Juspódio de processo penal, aquelas duas sinopses, elas são a melhor opção para processo penal, na minha visão. Eu nunca li o do Kleber Masson, mas acho que ele é um bom livro. O que eu olho é também o tamanho do livro, entendeu? Quer dizer, eu preciso entender a minha realidade. Quer dizer, se eu tenho um livro que me atende, que tem 500 páginas, eu não compro um livro de 1000. É minha forma, porque eu conheço a minha realidade, entendeu? Então, assim, eu não conheço o livro do Masson, acho que ele é ótimo livro, mas não conheço efetivamente, então não posso falar. Aí, em processo penal, eu acho que a sinopse da Juspódio resolve. Minha visão. Constitucional. Constitucional, você tem algumas opções. Um livro que é excelente é o do Pedro Lenza, mas eu acho que ficou grande demais. Minha visão. Mas você tem algum... Eu li o livro do Gilmar Mendes, né? Cursos de Direito Constitucional, li o do Pedro Lenza, mas li depois também o do Marcelo Novellino, que também é um livro bom. Li o Direito Constitucional Descomplicado, depois do Alexandrino e do Vicente Paulo, que também são bons livros. Existe um livro muito bom da Juspódio, que são as sinopses, né, do Juliano Taveira. Eu acho que aquilo não é sinopse, minha opinião. Chamam de sinopse o que não é, porque cada sinopse são 2 tomos de constitucional, cada uma tem 800 páginas, então no final são 1.600. Então, onde está a sinopse eu não sei. Mas é um livro muito bom, muito bom. Mas você tem que escolher de acordo com a sua realidade. Em administrativo, as pessoas não acreditam, mas eu estudei para todas as fases, e é preciso ser honesto, pelo Alexandre Maza. E eu me lembro de ter tirado 10 na primeira fase, 9 na segunda fase em administrativo, e 9 ou 10 na prova oral em administrativo, e eu estudei por ele, entendeu? E eu acho um bom livro, o livro do Vaz. Mas eu tive a oportunidade, agora pelo MAS 18, de ler a sinopse de Direito Administrativo da Juspódio. O nome do autor eu não me recordo nesse momento, mas é muito bom livro da sinopse Coleção Concursos Jurídicos. E aí vamos lá, constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil, tributário, a sinopse do Roberval Rocha. Antigamente eram 2 tomos, aí ele unificou, então agora ficou viável a sinopse do Roberval Rocha da Juspódio. Tributário é isso. A ECA, sinopse do Guilherme Freire, que eu estudava por ela. Consumidor, o Manual de Direito do Consumidor à luz da jurisprudência do STJ, do Felipe Peixoto Braga Neto. Ambiental, tem o Direito Ambiental Descomplicado do Frederico Amado, que resolve também. E eu acho que são essas as matérias, salvo engano. Empresarial, eu estudava pelo Fábio Lhoa, o Manual de Direito Comercial do Fábio Lhoa. Essas eram as matérias. E aí eu ia estudando e repetindo. Quando eu me acertava com uma matéria, com um livro, eu ia lendo aquele livro. Agora, é bom variar de livro? Por quê? Porque por mais que um livro seja completo, e até melhor do que o outro, sempre tem uma expressão ou um tema que o outro livro traz e que você não sabia e que você aprende com a leitura de outro livro. Eu já apanhei com isso. Então, às vezes é bom variar.
A vantagem de você ler a mesma obra várias vezes é porque depois da segunda leitura aí você lê muito mais rapidamente a obra. Então, essa é a vantagem. Eu não conheço o livro de Constitucional do Flávio Martins. Em eleitoral, Jaime Barreiros é um bom livro de direito eleitoral. Você pode ler uma sinopse que a Juspodium faz. Basicamente, essa é a ideia. Eu me recordo que eu estudava, então, 40 horas semanais, era esse, mais ou menos esse meu objetivo. Eu reservava 2 horas da semana ou 3 horas para leitura de informativos pelo STJ, pelo Supremo. Eu não lia informativos pelo Dizer o Direito, eu fui conhecer o Dizer o Direito depois de aprovado no concurso da magistratura, mas é um site muito sério, faz um trabalho muito sério, muito bom, então acho que recomendo, apesar de não conhecer pessoalmente, é um trabalho sério, respeitado e respeitável, é muito bom mesmo. De qualquer sorte, o que aconteceu? Aí abriu o concurso da magistratura do Estado de Goiás e o concurso da magistratura do Distrito Federal no mesmo tempo, e eu prestei os dois. Aí passei na primeira fase, lembro que na primeira fase do concurso DF eu passei em segundo lugar geral, na primeira fase. E passei em Goiás também na primeira fase. Passei na discursiva dos dois. E passei na penal, e passei na sentença do DF e na sentença de Goiás. Eu fui reprovado na penal e passei na civil com uma notaça, enfim. Porque fiz uma emendaço que não deveria ter feito. Mas qualquer dia desse eu conto essa história para vocês, não tem problema algum. Antes da prova, o examinador apareceu na sala e falou: a prova de sentença penal é simples. Só tem um negócio que eu quero que vocês prestem atenção. Um negócio eu achei que fosse uma emendaço, já comecei a prova procurando a emendaço, fiz uma emendaço onde não cabia e foi o que aconteceu. Mas fiz o DF. E na prova do DF, saiu o resultado da primeira fase, passei, da segunda passei, na terceira, na sentença civil eu tive que recorrer, passei. Quando saiu o resultado da sentença penal, a minha nota era a maior nota da história do concurso, eu tinha feito 9,88 na sentença penal, faltou uma fundamentação a mais na prisão preventiva e por isso perdi 12 décimos. Quando fui ver, fui para a prova oral, né? Quem conhece a minha história sabe, tive que questionar judicialmente, questão dos 3 anos, enfim, mas aí fui fazer a prova oral. Quando cheguei na prova oral, fiz a prova oral, e fui aprovado. Fui aprovado e quando fui ver o concurso, antes da avaliação dos títulos, eu era o primeiro lugar do concurso. Depois da avaliação dos títulos, eu caí para terceiro lugar do concurso. Eu quero extrair algumas máximas para você. Primeiro lugar, estude para ser o primeiro lugar. Por quê? Não faz a menor diferença, você quer ser aprovado. Mas se você estudar para ser o primeiro lugar, pelo menos aprovado você vai ser. Então pare de estudar para ser aprovado. Comece a estudar para ser aprovado em primeiro lugar. Porque pelo menos aprovado você vai ser. Depois que você passa, faz pouca diferença. Segundo, eu na segunda fase, na primeira fase fui estudando e tal, mas na segunda fase, aí eu fiz cursos específicos. Sim, na primeira fase hoje existem, na minha época não existiam, ou pelo menos online, não me recordo, hoje existem, o CPUs eu recomendo fortemente. Na segunda fase fiz, e é preciso que seja feito. Não se iluda, porque sentença tem que aprender a fazer, senão não vai. Peça prática tem que aprender a fazer. Uma vez eu fiz segunda fase de Ministério Público, fiz segunda fase de Ministério Público em Goiás, fiz segunda fase de Ministério Público no DF, eu lembro que na primeira fase eu tinha passado em 4º lugar. O DF chegou lá, caiu denúncia, não sabia por onde começar. Quer dizer, quem é que vai para uma segunda fase do Ministério Público sem treinar a denúncia? Quer dizer, não era o que eu queria, não era o Ministério Público que eu queria, mas, quer dizer, se eu não estudar a denúncia, tem a menor chance de se aprovar. E aí, essa é a ideia. Para a segunda fase não tem jeito, né? A gente inaugurou um método aqui no curso, que foi o de correção personalizada, método, claro, naturalmente copiado, e é natural que assim seja, mas a gente inaugurou e ouso dizer que os professores daqui, sem sombra de dúvidas, são os melhores realmente do país. Eu tenho honra de dizer que dou aula com o Jailton, que dá sentença civil, que dou aula de sentença criminal com a Lorena, que é também excepcional professora. De qualquer forma, tem que fazer.
tem que fazer. E na prova oral, então, é imprescindível. Por quê, gente? Porque é o seguinte, e não se iluda. Você aprende a internalizar conhecimento. Internalizar conhecimento é uma coisa. Ah, marcar o X na certa é uma coisa. Você marca o X é que você acha que está certa. E não volte não, porque se você voltar e mudar, você vai errar. Marcou na que você acha, vai embora e não volte mais. Mas depois da prova discursiva, você até expõe, mas expõe de forma escrita. É muito diferente expor de maneira oral. Quer dizer, você fica nervoso, na sua frente tem desembargadores, né? Várias pessoas, várias autoridades, você tem que saber como se dirigir a elas, e elas são sempre muito bem tratadas e acostumadas com esse tratamento. Então é preciso ter todo cuidado de jamais vá para uma prova oral sem fazer um curso de prova oral. E por que isso? Porque, gente, não é possível que você vai chegar numa prova oral e, tendo chegado numa prova oral, você vai negligenciar a última fase do concurso, como eu já vi fazer. Tá? E aqui, claro que eu recomendo o curso, porque o Daniel foi em primeiro lugar, a Fabiana foi em primeiro lugar, eu fui em primeiro lugar, mas não dou curso de prova oral. Enfim, mas obviamente recomendo. E faça com gente que é boa. Você tem que perguntar que a pessoa já passou. Você passou para quê? Onde? Quando? Em que lugar? Quer dizer, você vai aprender com quem não passou? Que história é essa? E aí, de qualquer sorte, faça curso de prova oral. E eu passei a estudar para a sentença, pessoalmente, quando eu já tinha sido aprovado na primeira fase. Mas eu entendo que se você reputa importante, você pode destinar, às vezes, um dia na semana para esse estudo de segunda fase, para sentenças, mas eu, pessoalmente, não o fazia. Fazer cursos de sentença online. Se tiver a correção individualizada da sua sentença, eu acho que está valendo, e mesmo se não tiver, você está aprendendo de alguma forma. Então, eu acho que é válido sim. Bom, pessoal, a história é mais ou menos essa história que foi se desenvolvendo, né? E nós vamos trabalhando e aprimorando essa história, é assim que nós fizemos. E essa filosofia de comprometimento, de vencer todas as disciplinas, de passar item por item, de trazer pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar, foi o que a gente implementou no curso. Eu vou abrir espaço para responder a algumas perguntas. A primeira é que não há concurso do TJDFT nesse ano, já vi que houve uma pergunta nesse sentido. O concurso do TJDFT deve sair no ano que vem, eu espero, eu acredito. Mas neste ano já tivemos a informação de que não sai concurso do TJDFT. Deve sair concurso de Minas Gerais, deve sair concurso, no TJ da Bahia, no TJ do Mato Grosso, TJ do Pará, TJ de Goiás, TJ do Rio Grande do Sul. Tem muitos tribunais que falam, vai sair, mas ainda não saiu. Acho que Minas Gerais está próximo de sair. De qualquer sorte, a gente tem vários concursos represados, tá? Se você está procurando inspiração, você quer ser aprovado, não adianta achar que você vai ser aprovado quando todo mundo estiver estudando. É quando ninguém está estudando que quem está estudando passa, não é verdade? Então, assim, esse ano não sei se a gente vai ter uma prova da magistratura ainda, ou duas, mas ano que vem eu tenho certeza absoluta de que vai ter uma enxurrada, porque quando você represa concurso, há uma necessidade, essa necessidade precisa ser suprida. Não fazia resumo das sinopses, eu lia as sinopses, sublinhava o que reputava mais importante, para se um dia quisesse revisar, lesse apenas o que tivesse sublinhado. Acho que isso é o mais importante. Eu pessoalmente não recomendo as doutrinas. Bom, pessoal, então nossa conversa fica, né? Essa é a ideia, fazer questões, mais ou menos 20 questões por dia, de segunda a sexta. A gente marcou, quero deixar só um recado para vocês aqui, a gente marcou um café da manhã em São Paulo e foi muito agradável, mas muito agradável, mais ou menos umas 20 pessoas, a gente sentou, conversou e foi muito, muito agradável.
E eu disse o seguinte, se quiser que a gente faça em outras cidades, não há problema, porque é um bate-papo, a gente conhecer, fazer amizades com os alunos. Só precisa de alguém que ceda o lugar para a gente fazer. E o espaço a gente faz, a gente se organiza, faremos com certeza em Goiânia e em Brasília, porque é muito enriquecedor conhecer, fazer amizade, a gente gosta disso. Tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Olha, obrigado pela audiência, pela atenção, pela presença, pela confiança aqui no curso, no CPIURES. A gente trabalha muito e hoje saiu o resultado de Santa Catarina, de 5 pessoas que passaram entre os 5 primeiros, 4 fizeram o curso de Santa Catarina com a gente, que passaram na porta e a gente colocou que era aluno, não. Fizeram o curso de Santa Catarina com a gente. Tem o curso específico para magistratura federal no CPIURES, que é o MF3, respondendo a pergunta. Bom, e no mais, tem o site cpiures.com.br. Entre no site, no próprio Instagram do curso você vai achar. Faremos um café em Anápolis, não há problema. Anápolis é minha cidade, farei com o maior prazer. E em Brasília também. Viu? Se alguém quiser sugerir lugares para a gente fazer café da manhã, para a gente se encontrar, é só entrar no site do CPIURES, cpiures.com.br, vai lá em contato e manda a sugestão que o pessoal aqui avalia se é possível ou não é possível. Mas bater um papo é sempre agradável, tá certo? Bom, pessoal, um grande abraço, uma boa noite, muitíssimo obrigado pela sua atenção. A próxima live é do professor Jailton, eu vou pedir para ele. O Jailton já teve banda de pagode ou de samba e um dia advogava e tinha banda de pagode e um dia falou, quer saber, eu vou estudar para ser juiz. Decidiu, a época a namorada dele topou, hoje é a esposa, apoiá-lo e ele foi estudar e passou. Mas a história dele é muito legal, vou pedir para ele contar na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau, obrigado pela audiência.